Fala pessoal, vamos para mais uma aula aqui de Eletrônica Analógica 1. Eu sou o Gabriel Galindo e hoje nós vamos falar sobre retificador de meia onda. Bora lá! Como introdução, vamos falar o objetivo dessa aula, relembrar um pouco sobre os diodos e explicar os retificadores com carga resistiva. O objetivo dessa aula é realmente mostrar que através do uso de resistores e diodos, podemos retificar sinais de tensão alternada, ou seja, no nosso circuito a gente tem a entrada como uma tensão alternada e a saída dele é um circuito retificado de meia onda que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Relembrando, os diodos sempre são polarizados diretamente e as análises geralmente são simplificadas, mas os resultados que elas nos propõem são satisfatoriamente precisos e atendem bem às questões e os resultados que a disciplina pede. Apresentando agora a análise de um retificador de meia onda, iremos primeiramente apresentar o semiciclo positivo da nossa forma de onda de tensão, que é a nossa fonte. Nessa parte, o diodo é polarizado diretamente, porque a tensão que está em cima dele é positiva, então ele é polarizado diretamente. E a gente calcula a tensão em cima da carga, que é o RL, como a tensão de pico da fonte subtraída pela tensão em cima do diodo. Então essa fórmula fica como? VL igual a raiz de 2 VI menos VD. VI é a tensão da fonte, a gente multiplica por raiz de 2, porque geralmente a gente trabalha com o valor RMS dessa fonte, e VD é o valor em cima do diodo. Um diodo de silício vai ser 0,7 volts aproximadamente. Então, de acordo com essa fórmula, a gente calcula a tensão em cima do resistor, que é a nossa carga. Continuando a análise, agora vamos falar sobre o semiciclo negativo da nossa fonte. Nesse caso, o diodo é polarizado reversamente, então ele não deixa a corrente circular no circuito e dessa forma a tensão na carga será nula. Por quê? Porque o diodo se comporta como uma chave aberta, igual está descrito aí na figura da esquerda. Tomando como base então o gráfico da direita, aí vamos fazer um retrospecto do ciclo total em cima da tensão em cima da nossa carga, que é o nosso RL. Então, de começo até o diodo ser polarizado, ele não conduz corrente, então a tensão em cima da carga é zero, porque não tem circulação de corrente no circuito. A partir do momento que ele é polarizado, a tensão no diodo é igual à tensão de polarização em cima dele, ele começa a conduzir corrente, e aí a nossa tensão em cima da nossa carga é a tensão da fonte menos aquela tensão de queda em cima do diodo. Como a tensão da fonte é uma senoide, a tensão em cima da nossa carga será uma senoide ponto a ponto menos a tensão em cima do diodo. Então ela compõe uma senoide também. E quando chega no semiciclo negativo, o diodo não conduz corrente, então a nossa tensão em cima da nossa carga é zero. Agora vamos apresentar alguns conceitos importantes que são usualmente utilizados nesse circuito de retificador de meia onda. O primeiro deles é a tensão média na carga. O que é a tensão média na carga? É a divisão da corrente de pico na carga por π. O que é a corrente de pico na carga? É raiz de 2 vezes a tensão da fonte, menos a queda de tensão em cima do diodo, dividido por π. A gente pode aproximar esse valor como 0,318 vezes a tensão de pico na carga, que é o VL. Consequentemente, a corrente média na carga é só a gente aplicar a lei de Ohm. O que é? A gente pega a tensão média que a gente calculou logo aí acima e divide por RL. Dessa forma, a gente consegue, então, a corrente média na carga. A tensão no diodo também merece uma atenção especial. Então, vamos explicar o que é a tensão em cima do diodo. No semiciclo positivo, temos a tensão de condução do diodo, que é o VD. E no semiciclo negativo, a tensão em cima do diodo é a tensão da fonte. Vamos olhar pelo gráfico. Aqui, até a tensão da fonte atingir a tensão VD, que é a tensão de polarização do diodo, a tensão em cima do diodo cresce junto com a senoide, pode ver aqui esse pedacinho. Depois que atingiu a tensão de polarização, o diodo de silício é 0,7, essa tensão é constante em todo o semiciclo positivo. E aí depois que a tensão tá para cair para o semiciclo negativo, o diodo despolariza. E no semiciclo negativo, como o diodo não polariza a corrente, a tensão em cima do diodo é a própria tensão da fonte, que é negativa. Depois acontece a mesma coisa no semiciclo positivo de novo. Até a tensão da fonte alcançar a tensão de polarização do diodo, ela cresce junto, depois permanece constante, desce e por aí vai. Para finalizar a nossa aula, vamos resolver o exercício proposto aí. O exercício pede a tensão de pico, a tensão média, a corrente de pico e a corrente média, tudo no resistor, considerando um circuito com fonte de 15 volts RMS, tensão no diodo de VD igual a 1,5 volts e um resistor de 5 ohms que representa a nossa carga. Resolvendo o circuito, então, temos que a tensão de pico na fonte é raiz de 2 vezes seu valor RMS, raiz de 2 vezes 15 dá 21,21. E a tensão de pico no resistor, consequentemente, será a tensão de pico da fonte menos a tensão em cima do diodo, que é 1,5. Então, temos 19,71 para a tensão de pico no resistor. A tensão média no resistor é o valor de tensão de pico
dele mesmo dividido por π. Então, esse valor vai dar 6,27 volts. A letra C, ele pede a corrente pico no resistor, que é a tensão de pico do resistor dividido pelo RL, lei de Ohm básica, 3,94 ampere. E por fim, a corrente média é 6,27 dividido por 5, que é a tensão média no resistor, dividido por RL, que é igual a 1,25 ampere. É isso então, pessoal. Essa foi a nossa terceira aula de Eletrônica Analógica 1. Hoje aprendemos sobre retificador de meia onda. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e não se esqueça de curtir o nosso vídeo aí, compartilhar com a galera e se inscrever no nosso canal. O PET Elétrica agradece.